Primeiro a gente vai instalar o Prisma como uma dependência de desenvolvimento. Vou aguardar um pouquinho. Com o Prisma instalado, eu vou executar npx prisma init. E aqui eu passo para ele esta flag aqui, ó, data source, provider, e passo SQLite. Veja que aqui eu vou utilizar o banco SQLite na nossa aplicação. Por que banco SQLite? Porque ele é um banco que eu não preciso subir nenhum serviço na minha máquina. Não preciso subir Postgres, não preciso subir MySQL, não preciso subir nada, não preciso utilizar Docker, não preciso configurar nada, porque ele é um banco de dados que ele é salvo em arquivo físico. Isso vai ser muito legal. Mas, se você for colocar o seu projeto em produção, não tem problema não utilizar o SQLite. Isso é uma das funcionalidades que geralmente um ORM traz. Ele abstrai a conexão com o banco de dados e com isso, o que acontece? Você pode alternar entre um banco SQLite, MySQL e muitas vezes até outros bancos de dados. Aqui, ó, MongoDB, CockroachDB, tem vários bancos de dados, né, que você consegue alternar sem mexer nada do seu código. Isso quer dizer que nós vamos criar uma aplicação e essa aplicação ela vai funcionar com qualquer desses bancos de dados aqui que o Prisma suporta. Então isso é bem legal, mesmo que aqui eu esteja informando SQLite. Vou dar um enter aqui agora, vejo que ele vai criar pra gente uma pastinha chamada Prisma aqui dentro, com um arquivo chamado schema.prisma ali dentro, e também vai criar pra gente um arquivo .env. Esse arquivo .env, ele tem basicamente uma única variável chamada database URL, que tem o caminho para o nosso banco de dados. Ele é um arquivo aqui no nosso banco de dados que vai chamar dev. Se você quiser trocar o nome, tanto faz. O que é esse .env, né? Esse .env aqui, ele é basicamente um arquivo que define variáveis ambiente. É bem comum esse tipo de arquivo em todas as linguagens e todos os frameworks. Variáveis ambientes são basicamente aquelas informações que elas vão ser diferentes de acordo com o ambiente que a nossa aplicação está rodando. Então, são variáveis que a gente vai configurar e elas geralmente vão ter um valor diferente de acordo com onde elas estão executando. Então, por exemplo, a URL de acesso ao banco de dados. Na minha máquina, ela vai ser uma. Quando ela estiver em produção, ela vai ser outra. Ou seja, ela é diferente de acordo com o ambiente que a minha aplicação está rodando. O ambiente ele pode ser ambiente de desenvolvimento, ambiente de testes, ambiente de produção, ou também pode ser questão de ambiente físico. Por exemplo, na minha máquina, a URL de acesso ao banco pode ser uma. Na máquina de outro dev do meu time, a URL pode ser outra. Ou seja, são variáveis de configuração do projeto. Em si, geralmente elas são utilizadas através de um arquivo .env. E aí, o que eu posso fazer aqui no meu package.json para que o Node leia essas variáveis ambiente? Eu passo aqui, ó, antes do arquivo, né, o nome do meu arquivo, simplesmente --env file, --env file e o nome do arquivo onde tem as minhas variáveis ambiente. .env no caso. Aqui, esse comando aqui, ele é um comando do próprio Node em si. Então, o próprio Node suporta esse env file. Dessa forma aqui, ó, né, eu posso passar. Só que, como eu estou usando o TSX, todas essas flags aqui, esses parâmetros que eu passo para o comando, eles são repassados para o Node automaticamente. Então aqui eu posso passar qualquer flag que a CLI do Node receberia. Se eu boto o Node -h, eu posso ver aqui em cima, ó, todas as flags que o Node pode receber, olha só. Tem muitas, né? E uma delas, se eu for aqui em cima, é o env file, olha só, é que eu posso ler variáveis ambiente de um arquivo automaticamente. E agora, outra coisa que é importante, falando um pouquinho sobre extensões, né? Aqui, para desenvolver a nossa aplicação, eu vou precisar estar com a extensão do Prisma instalada, então se você estiver utilizando o VS Code, tem que instalar essa extensão aqui, ela vai facilitar pra gente bastante. Aqui não tem nenhuma outra extensão. Tem a REST Client, que a gente vai utilizar também, se você quiser instalar. Ela vai servir pra gente testar as rotas da nossa aplicação. Tem o .env, que ele basicamente bota cor ali, né, nas variáveis ambiente, não é muito obrigatório, mas caso você queira. E aí lá dentro das configurações do VS Code, é importante que você tenha essas 3 linhas aqui na configuração, que é basicamente o seguinte: para arquivos do tipo Prisma, que tem a extensão Prisma, quando eu salvar o arquivo, eu quero que ele faça uma formatação automática, né, format on save true. O que isso aqui vai fazer? Quando eu abrir esse arquivo schema.prisma aqui, ó, se eu botar um monte de espaço aqui e salvar, eu vejo que ele arruma pra gente. Ele não só arruma, como ele também gera algumas coisinhas pra gente de forma automatizada, tá? Então, eu já vou te mostrar isso daqui a pouquinho. O que a gente vai começar fazendo, né? Esse arquivo schema.prisma, ele é basicamente a estrutura do nosso banco de dados. Quais tabelas a gente vai ter no nosso banco de dados. Então, vamos começar aqui criando uma primeira tabela. E aqui no Prisma, as tabelas elas são chamadas de model. Porque como o Prisma ele suporta vários bancos de dados, né? Não só bancos relacionais, bancos como, por exemplo, MongoDB, eles não chamam as tabelas, eles não chamam as estruturas, né, para salvar os dados de tabelas, eles chamam de collections. Então o Prisma chama de model para, digamos, agradar todo mundo. E aqui eu vou ter um model, vou dar o nome dele de event. Todos os models aqui no Prisma, eles precisam ter, seguir essa estrutura, né, de letra maiúscula, não ter espaço ou qualquer coisa assim. Isso aqui vai ser o nome da tabela no final das contas. Mas caso você não queira que o nome da tabela seja event com letra maiúscula, geralmente não é o que eu gosto também, você quer que seja events
no plural e com letra minúscula, que é como geralmente eu utilizo, você pode vir aqui dentro do model mesmo e botar um arroba. Veja que aqui, como eu tô com a extensão do Prisma, ele já traz algumas opções para eu configurar. E aqui tem esse map. Nesse map, eu passo basicamente qual que é o nome que eu quero para minha tabela. Então ele vai renomear esse model, essa tabela para events. Então, aqui agora eu vou definir os campos que eu vou ter na minha tabela. Então, o meu evento, ele vai ter um ID, que vai ser uma string. Se eu dou um espaço e boto arroba, ele traz algumas opções para eu configurar esse campo. Por exemplo, posso falar que ele é um campo único, que ele é um campo que ele é uma relação. O map, que serve para eu renomear um campo. O ignore, que serve para ele ignorar totalmente esse campo. O ID, para falar que ele é uma primary key. Default, para colocar ele um valor default dentro dele. E o DB aqui que não entra no mérito aqui, mas vou botar o ID, falar que ele é uma primary key e vou passar para ele também um arroba default. E aqui dentro do default, se eu dar um Ctrl espaço, tem algumas opções. Uma delas é esse UID. O que acontece? Ele vai gerar um valor aleatório e único para cada ID de evento. Então, ele vai basicamente seguir neste formato aqui, ó. Isso aqui é um UID, Unique Universal ID. E por que eu não vou usar um incremental aqui? Poderia, mas é uma grande discussão, não necessariamente um é mais correto que o outro, geralmente a gente acaba até utilizando os dois juntos, por questões de performance, mas quando eu tenho recursos que eles são públicos, né, por exemplo, um evento, e eu não quero que esse evento ele seja, por exemplo, lá, se eu colocar um auto incremental, né, 1, 2, 3, né, e aí o usuário vai lá, troca na URL, né, de 1 para 2, ele vai ver o evento de outra pessoa, né, então assim, o incremental ele é legal para dentro do banco de dados, né, para criar relacionamento e tudo mais, mas quando é uma entidade que ela é pública, geralmente eu preciso ter um ID, mesmo que seja num campo separado, que é um ID um pouquinho mais difícil de descobrir, né? Então, nesse caso, você pode deixar o ID incremental, né? E aqui no lugar, então, seria um int, e aqui no default seria auto increment. E aí você pode criar um campo a mais, chamado public ID, por exemplo, que é um UID. Só que isso é, assim, caso você queira otimizar seu banco mais pra frente, né? Por enquanto, vamos deixar só um UID mesmo. Vou botar um título do evento. Details, que vai ser uma descrição do evento, digamos assim. E é um campo opcional, por isso eu boto um pontinho de interrogação aqui, ó, depois da string. Vou botar uma slug. O que é uma slug, né? Slug é basicamente... Imagina que eu tô acessando, por exemplo, a página de um evento. Localhost, 33 events, e aqui eu quero acessar um evento. Fica feio eu botar um ID aqui, né? Então imagina eu acessar uma URL como essa aqui, né? Tipo, é muito feio. É muito melhor se eu tiver uma versão do título do evento aqui na URL. Então, por exemplo, imagina que o título do evento é NLW Unite. Seria legal a URL ficar assim, ó. NLW Unite. O slug ele é uma versão, uma representação do título de um recurso, porém sem espaço, sem símbolo, sem acento, tudo letra minúscula, né? Isso a gente vai gerar pelo código. Por isso eu vou botar aqui só, simplesmente que ele é único. O slug ele precisa ser único, né? Cada evento vai ter um slug diferente. Eu não posso ter dois eventos com o mesmo slug, porque senão ele não me serve para nada, né? Eu não vou conseguir identificar um evento exclusivamente com esta informação. Além disso, eu vou colocar aqui uma outra informação que se chama Maximum Attendees, né? Que é basicamente o máximo de participantes que eu quero ter neste evento. E aí eu vou colocar isso aqui como um inteiro, opcional, porque um evento ele pode não ter um número máximo de participantes. E aí, como aqui no Prisma, isso aqui é o nome da coluna, eu não quero que a coluna tenha este formato, né, de camel case. Eu vou botar um map aqui para renomear ela, para quando ela for criada no banco de dados, ela se chamar maximum underline, né? Então, eu uso o map aqui tanto na tabela, quando eu tenho dois arrobas, quer dizer que eu estou fazendo configurações na tabela em si. Quando eu tenho um arroba só, quer dizer que eu estou fazendo configurações no campo, né? Então, basicamente, estou renomeando este campo aqui dentro. Vou salvar isso aqui agora, venho na minha aplicação e rodo npx prisma migrate dev. O que esse comando aqui faz? Ele vai fazer uma varredura no meu schema.prisma, vai automaticamente detectar tudo o que eu fiz de mudanças desde a última vez que eu executei esse comando. No caso, eu criei uma tabela, né, nova, chamada event, e vai falar, opa, já percebi, me dá um nome aí, ele pede um nome para minha migration. O que é o migration? É como se fosse o commit. O que eu criei desde essa última vez? Eu vou falar que eu criei a tabela de eventos. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil visualizar. Ah, não quebrou a linha. Tá. Create table events. O que esse comando vai fazer pra gente? Criar uma pasta migrations. Dentro, ele cria uma pasta com o timestamp atual, então 2024, março, dia 25, 19 horas, 32, 27. E o create table events, que foi o nome que eu dei. E dentro tem o migration.sql, que é basicamente o SQL necessário para criar essa tabela no banco de dados. Veja só. Então, create table events, todos os campos aqui dentro, ó. Veja com o underline certinho, os tipos dos campos. E aqui eu create o índice, né, o unique index no slug, né, para que ele é único, né. E ele vai também já automaticamente rodar esse SQL dentro do meu banco. Por isso ele já criou aqui pra gente um dev.db, que é o meu banco SQLite.
E aí você pode abrir isso aqui com alguma ferramenta de visualização de banco de dados. O próprio VS Code tem várias, né? Pra gente visualizar o banco de dados em si. Mas o Prisma é muito incrível, por isso a gente pode executar npx Prisma Studio e ele abre automaticamente aqui, ó, uma ferramenta pra gente visualizar o nosso banco de dados. Veja que ele já identificou quais são os models, né? As minhas tabelas. Clico aqui e ele já mostra exatamente todos os campos aqui, ó, da tabela. Posso criar um novo evento aqui dentro, então vou dar um evento NLW Unite. Slug NLW Unite. Máximo de participantes não tem, então vou deixar nulo. Salvo e pronto. Evento criado, veja que ele já gerou um ID aqui, ó, pro meu evento automaticamente, né? Porque eu falei para ele gerar um ID aleatório. A descrição ela pode ser nula, então por isso ficou como nulo. E o maximum attendees também tá como nulo. Então isso aqui é basicamente uma ferramenta para a gente gerenciar. Aqui você pode também trocar o tema e tudo mais, mas você pode gerenciar todo o seu banco de dados.